Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quarta temporada, Pondé. Quem diria, hein? Depois de 20 anos, a gente começa um projeto que está na quarta temporada. Quarta temporada, tô feliz, muito bem. Estou feliz. E mais uma felicidade é que a Insider segue conosco aqui nessa temporada toda. Eu hoje, vamos ver se a promessa é real, hein? A Camila me trouxe agora uma camiseta que tá toda amassada. Até o final do episódio, ela tem que estar o quê? Lisa. Direitinho assim, é? Direitinha e bonitinha. Ó. Jura? É. Ele é tecnológico. Olha só, cara. Você vê. Já o Pondé esqueceu a dele em casa, teve que voltar pra pegar, choveu em São Paulo. Acabou com a minha hora do almoço, foi uma beleza. Tava chovendo. Aqui, ó. Eu gosto dela, ainda mais que é preta, né? É, uma camisa preta. É fácil. E uma ótima notícia é que março é o mês do consumidor na Insider e eles têm ótimos descontos e com o cupom do Dirty Job você tem mais ainda. E a gente tem novidades, né, Pondé? Sabe aquele conceito, eu convenci o Pondé? Um conceito que me acompanha há 22 anos, já 23, sei lá. Eu convenci o Pondé, dado o sucesso da nossa intervenção no final do ano, natalística, no final do ano. É aquela live que a gente fez no Natal, né? A live que a gente fez no Natal, Jingle Hells, com a árvore e tudo mais, estava até cinematográfica, que muitos de vocês duvidaram que fosse ao vivo. Tinha gente que achava que era gravado, vou tomar como elogio essa dúvida. E então eu resolvi convencer o Pondé e encher o saco dele pra gente fazer mais Dirty Jobs ao vivo. E consegui. Então agora a gente vai ter um gravado e um ao vivo. Então lembram, né? Eram 2 por mês, o Dirty Job é quinzenal. Uma vez por mês a gente tem um tema gravado, um tema mais teórico, como a gente aborda aqui desde o começo, que a gente gosta de se aprofundar, né? Pondé faz todo aquele nosso percurso histórico. E outro a gente vai fazer nessa vibe de jornalismo ensaístico. Então a gente vai pegar algumas pautas quentes e vai comentar. Isso aí. Fazer sucesso de novo. Os Dirty Jobs ao vivo, então, serão a cada 30 dias. Então o primeiro vai ser no final de março, depois no final de abril, depois no final de maio. E os primeiros serão sempre os gravados. Vale dizer também que a gente vai interagir mais com vocês, com as perguntas, com o chat. Então eu acho que vai ser legal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, pra variar, deu polêmica no último carnaval, porque uma certa escola de samba resolveu fazer uma brincadeirinha que eu acho que foi bem de mau gosto, pra dizer o mínimo, né? Eles resolveram, se não me engano, Acadêmicos de Niterói, não é isso? Que foi a escola de samba que fez, o tema era o Lula, né? Isso tá dando pau aí, mas não vai virar pizza, porque... mas não é sobre isso, né? Pelo menos o que a gente quer falar. O escândalo não é isso, mas o pacote inteiro é esse, porque se fosse só a escola de samba, não tinha impacto eleitoral, entende? Era uma escola de samba zoando famílias conservadoras evangélicas, católicas e tal. Então, o que eu tô falando... Mas como o Lula estava no meio, aí a coisa escala. Exato. O que eu tô falando, então, é da escola de samba, que homenageou o Lula, colocou o Bolsonaro como palhaço trancado na jaula e resolveu cutucar numa ferida gigantesca do contemporâneo como um todo, né? Lembra? A gente dava trabalho em comportamento contemporâneo, a gente pedia para os alunos discutirem a instituição da família e as transformações que a família está passando, e é esse um pouco do recorte histórico que a gente vai fazer aqui com vocês. E então eles tiveram a infeliz ideia de colocar a família numa lata de conserva, né? É uma ideia diabólica, mas assim, digo diabólica como arte, assim. Sim. Mas assim, sem dúvida nenhuma, quer dizer, ficou claro, porque veja bem, se alguém tivesse feito uma zoação dessa com uma religião de matriz africana, isso tinha dado maior pau, tinha dado processo, ia logo aparecer um promotor do Ministério Público em cima da escola de samba, né? Mas como foi com conservadores, cristãos e não sei o quê, então tudo bem, nada aconteceu. Então qual é a primeira coisa que a gente percebe? Que há um preconceito claramente posto como sendo legítimo, que é contra evangélicos.
Não, e detalhe que a família dita Enlata. conservadora, enlatada, né? Porque ela não é só a família de evangélicos. Não. Mas o que acontece? Normalmente, no âmbito, de novo, eu volto à questão do Lula. No âmbito, na medida em que eles homenagearam o Lula, e isso diretamente vai em direção aos evangélicos, no sentido de dizer, olha, mais uma vez o Lula está repetindo aquilo que o Haddad fez. O Haddad chamou foi um dos bispos da Universal, se não me engano. O Edir Macedo. É o Edir Macedo, na eleição de 18, o Haddad chamou ele de charlatão. Então, exatamente. Isso prova, e eu vou parar por aqui para a gente fazer nosso... A gente volta, né? No final, nosso recuo histórico. Isso prova, pelo menos para mim, que a esquerda continua a não entender nada da base mais forte eleitoral, que está se tornando a base mais forte eleitoral dos últimos anos, das últimas eleições, das últimas votações. Se teve estratégia, eu preciso que alguém me explique a genialidade, porque para mim foi um belo de um tiro no pé. Eu acho que não teve estratégia, foi uma cagada literal. E a esquerda, ela não entende nada de ser humano. É aí que acontece. Bom, então vamos lá. Nossa pauta é sobre família, sobre como instituição social básica, né, de sociabilidade, dado o fato de que o ser humano é um ser que nasce prematuro, tem toda essa teoria que embasa a psicanálise, né, o fato de que a gente precisa de alguém cuidando de nós até muito tarde, diferente dos animais, né, Pondé? Que já nasce meio pronto, né? Que já nasce meio pronto. Os darwinistas falam que a nossa espécie é uma espécie que exige alto investimento parental. É exatamente isso. Isso, parental, a gente pode expandir, dizer cuidador, cuidadora, tutor, tutora, mãe, pai. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que, estruturalmente, os seres humanos não sobrevivem sem muitos cuidados, não são poucos. Os que têm sorte, quem cuida mesmo é a mãe e o pai. Há que pontuar isso, né? Os que têm uma mínima Chegamos sorte. lá. Quem é cuidado pela mãe e pelo pai, e eles são razoáveis. São funcionais. É isso aí. Então a gente tem essa necessidade estruturante do ser humano e isso são muitos cuidados, né, gente? Quem já cuidou de um bebê, quem tem criança por perto, sabe o nível de trabalho que é e até quando você tem que cuidar para ele ter o mínimo de autonomia, assim, tarefas básicas, né? Se limpar, comer... Não comer vidro. Não comer vidro, não comer terra, não comer... pular pela janela. Não pular pela janela. Não enfiar o dedo na tomada. Exatamente. Meu marido pulou pela janela, sabia? Quando era... Ah, é? Pulou. Olha só, não sabia. Por isso que ficou assim, eu acho. Por isso que virou DJ, alguma coisa assim. Mas olha, sabe amor, te amo. Pode repetir aí, acho bom repetir, eu te amo pra ele. Amor, te amo. Mas você pulou pela janela. Sim. Esse é um detalhe interessante na biografia dele. Não é? Peculiar. Peculiar. Mas assim, é por isso que tem aquela piada, né? Que eu acho o máximo, que em matéria de filhos, o mais difícil são os primeiros 40 anos. Exatamente. Depois talvez melhore um pouco. Enquanto que os animais não. Então, quer dizer, a família, essa instituição social básica que cuida daqueles que vêm ao mundo, ela é uma formação que, do ponto de vista do Homo sapiens sapiens, nós, ela sempre teve que existir, né? Assim, é claro que discute-se a historicidade da instituição. Na Idade Média, normalmente, se a gente for a fontes como História da Vida Privada, na França, não se sabia quem era pobre e tal, não se tinha certeza nem que era o pai. Então você tem uma... Mas a mãe sabia, né? A mãe, minimamente você sabia. A mãe podia abandonar você. Sim. Mas assim, o fato é que investimento, você no começo falava que às vezes não é só a mãe e o pai, porque muitas vezes talvez não tenha sido isso. Sim. Pode ter sido avô, avó, vai saber. Sim. Mas, independente da figura biológica do pai e da mãe, principalmente da mãe, sem dúvida nenhuma, a unidade de você cuidar daqueles que nascem, quando se pensa no Paleolítico Superior, no Neolítico, principalmente no Paleolítico Superior, que a gente era majoritariamente nômade, começar a cuidar da prole foi fundamental. Mesmo que você pense no âmbito do bando, Isso, entendeu? exatamente. É isso que eu ia dizer. Por mais que não fosse a família tal como nós a conhecemos hoje, e eu acho que a família tal como nós a conhecemos hoje
começa ali na Idade Média, eu já vou chegar aí, por mais que não fosse isso, tinham pessoas se ocupando de outras pessoas para que elas sobrevivessem. Sim. Isso a gente pode chamar de uma célula de família. Sem dúvida, porque como você dizia no começo, a gente falava que a espécie nasce prematura, se não tivesse quem cuidasse, a gente não existia mais. Exato. A espécie tinha desaparecido. Portanto, o envolvimento com a prole, que pode ter sido, muito provavelmente, da ordem do afeto, né? E não só da ordem pragmática, porque o cara calcular a espécie para desaparecer, ninguém ia fazer esse cálculo, né? Do afeto, seguramente isso foi fundamental para a espécie sobreviver. E hoje, talvez, esteja se perdendo o afeto pela prole. Também. E o curioso é pensar que se a gente chegou em mais de 8 bilhões de seres vivos no mundo, significa que a família como instituição cumpriu a sua função. Em alguma medida, sim. Em alguma medida. Sem dúvida. Porque a gente procriou e a gente povoou esse mundo com 8 bilhões de pessoas. Se imaginar que massivamente cada mulher dá luz a um, fora casos raros de gêmeos ou trigêmeos, mas cada mulher dá luz a um, né? Se você levar em conta um nível altíssimo de mortalidade infantil, por isso que aquela historiadora Gertrude Himmelfarb, ela mostra na Inglaterra da Revolução Industrial, quando se começou a ter minimamente esgoto, algum cuidado médico primário, as crianças deixaram de morrer. De cólera, né? Porque morria aos montes, né? Inclusive, tem uma filósofa americana chamada Susan Neiman, que ela faz uma ironia dizendo que quando as crianças deixaram de morrer, os pais olharam e disseram, e agora? O que a gente vai fazer com isso tudo? Então, isso me leva à estrutura da família medieval. A estrutura da família medieval ela era muito diferente do que a gente pensa hoje, no termos de organização, né? Não do cuidado, como a gente está insistindo aqui, não da sua função a priori. Mas, e existiam basicamente 2 modelos de família, né? Você tinha a família do campesinato, do terceiro estado, dos pobres, dos camponeses, que eram, daí sim, nessa lógica mais extensa, os filhos, a letalidade, como é que fala? Letalidade. Letalidade era gigante, porque você não tinha condições mínimas. E a prova é que transavam muito, né? Transavam muito. Porque morria muita criança e continuava tendo, né? Não tinha, era o grande entretenimento, eu acho, né? Você não tinha Netflix, você não tinha rede social, você não tinha celular, restaurante, nem ansiolítico. Então, quer dizer, as pessoas praticavam... a grande diversão era o outro. A grande diversão era o outro, exatamente. Então, se você pega a família rural, era extensa, os filhos eram pensados, nem pensados, né? Mas eles eram concebidos e já iam trabalhar. Não tinha essa questão da infância, direitos da infância, trabalho infantil. Isso tudo. é uma invenção de ontem. É de ontem, exatamente. Era, enfim, a família dos camponeses nessa... E é um dos motivos que tornou o filho caro. É toda essa criação, né? Inclusive a noção de educação extensa, formal. Nunca teve na humanidade educação. Não, e mesmo até recentemente, né? A educação. Eu acho que eu sou a primeira pessoa da minha família a chegar no doutorado. E olha que eu venho de família de intelectuais, de médico, de uma série de coisas, mas porque hoje não basta mais a graduação. Você tem que continuar estudando, hoje ainda é assim. estudando. E assim... Isso significa investimento, que é isso que eu estava querendo dizer. Investimento no mínimo de tempo, mesmo que seja numa universidade pública, no caso. Exato, porque você não vai conseguir trabalhar do mesmo jeito para poder estudar mais. Senão você vai morrer de fome e não vai conseguir estudar. Então é isso, quer dizer, por exemplo, a educação formal, né, como a gente conhece, que tem se tornado mais extensiva, como você falou, a educação é invenção de segunda passada. Portanto, na realidade... Ninguém sabe direito o que está fazendo. Quando pega a criança, ninguém tem... Essa tese do Pondé é forte. Ninguém nunca teve a chance o que me de deixa testar. Faz assim, dá isso. Faz assim, dá aquilo. Entende? Quem tem filho, inclusive mais de um filho, percebe essas coisas, né? Porque tenta com um e tenta com o outro e a coisa não dá. Os resultados são muito diferentes, entendeu? Então, assim, a escola também, é por isso que tem tanto modismo. E tá todo mundo perdido, né? Ele sempre fala isso. Mas, enfim, tá meio perdido.
Na Idade Média também tinha a família aristocrática, cuja lógica é política, né, Pondé? Então também, nada disso, isso aqui é tudo pré-romantismo, isso aqui é tudo pré-noção de amor, amor conjugal. Isso não quer dizer que as pessoas não se apaixonassem, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Isso quer dizer que não era o fundamento da família. O amor não era o fundamento da família. Quando a gente fala o fundamento em filosofia, quer dizer, é a base, é o que dá a liga, né, E na Pondé? realidade, quando alguns medievais começam a escrever ou cantar aquilo que vai se chamar de amor romântico, na época não, mas se passou a chamar esses contos medievais de amor cortês, Os cânticos sempre dos acontecia cânticos. fora do casamento. Por que fora do casamento? Porque o casamento não era o lugar do amor. A própria noção de adultério fica diferente num contexto como esse. Porque se o amor não é o fundamento, embora também não, né? Porque tinha a questão do cristianismo. O Mas é adultério assim, no caso de uma... É claro que do ponto de vista cristão, é pecado. é o que a gente não sabe o quão isso era respeitado, né? Sim. Mas sem dúvida o discurso era esse. Mas assim, o problema do adultério na aristocracia era porque quem herdava as terras podia acabar sendo um filho que não era do pai. Os bastardos. né? Então assim, não é assim, a mulher podia ter traído ele, Sim. engravidado de um outro cara, às vezes até um plebeu, um comum, um camponês, e aí o herdeiro das Do trono. terras, ou do trono, se fosse rei, fudeu, né? Mas duque, conde, tudo que você pensar, não era linhagem. Era um outro sujeito que tinha feito filho nela. Então, entendeu? Então, Sim. era um caso... É um problemaço. Para entender isso hoje, imagina só o seguinte... porque a elite econômica continua mais ou menos praticando do mesmo jeito, querendo que case dentro da própria elite, né? Então, assim, basta pensar hoje se você tem uma filha, certo? E ela tipo assim, ela se casa e ela tem um filho, né? E esse filho é o herdeiro. Quantas famílias são pequenas hoje, é capaz que aconteça isso, só uma filha, só um neto, né? E o filho é do porteiro. O neto é do porteiro. O que os pais do moleque eu quero dizer do marido da filha, o que os pais vão pensar, entendeu? Se descobrir isso aí, quem é que está herdando o patrimônio? É um problema legal, jurídico. Ele é jurídico e patrimonial e Sim. político. Quando você está na Idade Média, você ainda tem um poder do rei, do conde, sei lá o quê. Mas o problema todo, numa sociedade estruturada a partir do patriarcalismo, que normalmente é onde você tem o poder, o problema é determinar quem é o pai. Tem que garantir que o pai é aquele cara. Entendeu? Sim. Não tem patrimônio Então, da pau. então as famílias aristocratas, elas tinham essa lógica do casamento político. Então, por exemplo, o filho... eram casamentos arranjados, né? Político no sentido de que um reino queria se juntar ao outro contra um terceiro que estava ameaçando invadir. Então você tem, sei lá, junção de França e Espanha contra a Itália, Isso aconteceu muito ao longo da Idade Média. E essa, eu acho que era a principal lógica, né, de formação das famílias. Inclusive, se você Primeiro, pensar nos manter feudos... entre os aristocratas, né? Então casava primo com primo, não tinha nada dessa coisa total, incestuosa. Assim. Inclusive no Egito, do tempo da Cleópatra, transava-se com as irmãs e os irmãos, né? Por isso deu tanta merda. Para garantir que ficava ali dentro. Ficava ali dentro e saia todo mundo doido. É complicado isso, né? Porque quando você tem essa lógica aristocrática e uma aristocracia europeia pequena, todo mundo primo. Então, tanto é que os historiadores gostam de brincar com isso, mas não é mentira, que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra entre 3 primos. O Kaiser, o rei da Inglaterra e o czar, que era alemão de família, né? A família Romanov inventou outro nome, mas era alemão. E era todo mundo primo. Era uma briga entre primos, né? Que normalmente é muito violenta, aliás. Quando tem patrimônio em jogo. Exatamente. Então, era um casamento mais... eu não vou dizer mais livre, mas menos preso às amarras dessa coisa do amor conjugal e mais direto no seu interesse, né? Da matriz do casamento, que é você, como você estava falando, você imagine
no universo feudal, em que não tem nenhum rei absoluto, tem um rei, mas o rei é um senhor feudal que conseguiu se impor, mas assim, você tem várias famílias aristocráticas, vários terrenos, digamos assim, né? Vários feudos, e os casamentos entre esses senhores feudais queriam garantir justamente alianças, aumento de terras, né? De impostos. Impostos para aquele grupo. Então, é interessante porque o valor de fazer a filha de fulano casar com o filho de Beltrano e nascer um filho dos dois, veja o respeito à linhagem, né? O respeito à linhagem. Respeito no sentido de que você garantia que o terceiro que nascia era filho dela e dele, e eles, por sua vez, eram filhos de casais aristocratas. Ficava tudo dentro do mesmo grupo. Exato. E era... Em sangue, né? Exatamente. É muito diferente. E a última coisa que eu queria falar é, nesse ambiente, por mais que... de novo, né? Todo mundo pode se apaixonar. Isso não, a gente não está excluindo pessoas que se apaixonassem. As pessoas sempre se apaixonaram. Você está preocupada que alguém ache que isso é feio, dizer que as pessoas não se apaixonaram? Não sei, né? Nossa, eles estão defendendo uma família por interesse. Não é isso que a gente está falando. As coisas são o que elas são, certo? A gente historiciza aqui. Vai saber, né? Um disclaimerzinho nunca é demais, nunca sabe, né? Nunca é demais nos dias de hoje. Então, quer dizer que as pessoas não se apaixonassem. Porque depois vem aquelas inferências... sem lógica nenhuma, né? A mais B dá C. Não é isso que a gente tá, não é esse o silogismo em jogo aqui. As famílias aristocratas, elas eram extremamente libertinas. Então. Aí que vem Marquês de Sade, todo esse rolê aí. É porque aí tem também um problema já no Marquês de Sade, que a gente está no século XVIII, é que a aristocracia no século XVIII era um bando de vagabundo, né? Mas a aristocracia é, por essência, vagabunda. Na Idade Média, não, os caras faziam guerra. Os caras faziam guerra, né? E quando faltava guerra, iam fazer guerra lá na Terra Santa, né? As cruzadas. Os caras faziam guerra. Quer dizer, a aristocracia, ela é, até a Idade Média, principalmente, ela é historicamente guerreira. E dentro do século XVII... e mesmo algum tempo do 18, ela continua fazendo guerra e ela é o oficialato do exército. Tanto é que numa batalha no século XV, XVI, XVII, se você estava no grupo que ia perder aquela batalha, certo? E você era um oficial aristocrata, você tinha que deixar muito claro o seu status, porque o aristocrata general, ou seja lá o que for, do outro exército que ia ganhar, ia saber que você era nobre. E nesse sentido ele ia garantir que você não ia morrer junto. Sim. Certo? Ele ia proteger você porque eles protegiam os deles, como até hoje. Sim. Né? E então, nesse sentido, quer dizer... um código de honra, né? Total. Né? Que valia para a aristocracia. O povo em si não tinha honra. Não, sim. Não, a ideia é que nem tinha proteção. honra. Nem tinha proteção nem nada. É um código de honra dessa proteção de nobres entre eles mesmos. É isso mesmo. Aí, ao longo do século XVIII, a aristocracia... Você quer acabar com a aristocracia? Faz ela urbana. Fica vagabundo. É só gastar dinheiro, é só ficar posando de que tem muita coisa. Tinha até uma lenda na França que, no século XVIII, a aristocracia saía distribuindo diamantes para a pobreza, para os pobres, para mostrar que tinha dinheiro. Parou de fazer guerra, virou um lixo. Antes da gente chegar na modernidade, eu queria pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, comentarem, mandarem para quem vai gostar dessa discussão. Isso ajuda o nosso engajamento, ajuda a chegar num público maior e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo para vocês. Chegando na modernidade, então, que é o que você estava falando, né? Revolução, dupla revolução, revolução industrial, revolução francesa, liberdade para cá, liberdade para lá, a aristocracia se lascou, deu um tiro no pé, pelo menos a aristocracia francesa, quando ela chamou ali como é que é o nome? A coisa dos estados. Estados Gerais. Estados Gerais. E, enfim, deu na Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo isso começa a mudar a paisagem do mundo, a gente começa a engatinhar no nosso mundo moderno, né? Isso 300 anos atrás.
350 no máximo. Então, esses são os primórdios, né? São os primeiros passos que a gente dá na modernidade. E logo que vem toda essa transformação, vem o romantismo. Na esteira dessa transformação. Que ele já é uma reação, né? Ele já é uma reação. A gente, aliás, tem um episódio inteiro sobre o romantismo. Se você se interessar, tá aqui na playlist do Dirty Job e também no Spotify, tá? Você sabe, Gabi, uma coisa interessante sobre essa coisa que você falou da Revolução Francesa e a aristocracia, é que da onde veio a principal reação que foi esmagada, né? Fosse lá da Bretanha, Le Chouan, que o Balzac inclusive escreveu um romance sobre eles, fosse do sul, La Vendée, que foi extremamente violenta, né? Pior ainda, né? Pelo que dizem, na região chamada Vendée, na França, que é mais ao sul, mais para a região de Bordeaux, quem resistiu à Revolução Francesa foi a nobreza do campo. Porque a nobreza do campo não estava estragada, feita a nobreza de Versailles, que era um bando de vagabundo que não fazia nada, que só ficava fazendo sacanagem, bijando dentro de casa e não sei o quê, nos que cantos dos palácios. Essa aí é a do Marquês de Sade. Exatamente, essa daí, que era inclusive aristocrata, né? Marquês de Sade. No Ele caso. era mesmo nobre. Então a nobreza do campo é que ofereceu resistência, porque a nobreza do campo ainda tinha alguma validação. Portanto, a aristocracia sempre foi do campo e da guerra. Então, a gente começa a ter a estrutura, a instituição da família transformada, que é isso que o Pondé dizia, né? Os centros urbanos começam a surgir, o capitalismo como sistema econômico não só mais de venda e compra, mas sim em escala industrial. Você começa a transformar a paisagem do mundo, que antes era rural, uma coisa meio Game of Thrones, né? No que a gente conhece como germe. E isso vai alterar, daí sim, todas as relações, né? Aí você tem o surgimento da burguesia, uma classe que acumula, você tem o surgimento dos trabalhadores, o famoso proletariado, que vai trabalhar nas indústrias, que vai sair do campo. Que vai passear com o filho no shopping, domingo. Exatamente, ele já está na ponta do processo. É no que dá, né? Exatamente, no que deu esse começo. Então, 250, 300 e poucos anos atrás, começa tudo isso. E o romantismo vem e olha para toda essa frieza, né, do mundo moderno, descarnado, sem a relação de sangue da aristocracia ou sem a relação da comunidade, do campesinato, essa coisa do anonimato da cidade. Então tudo isso começa a causar um mal-estar nos românticos. Que é puro mal-estar, né, o romantismo. E aí vem o amor romântico, né, como saída. Talvez. O investimento no amor como uma existência autêntica, que não é vendida. Uma saída desse mundo frio. Só que eles vão se inspirar nos medievais que a gente falava antes, nas narrativas medievais, Cortês, como acabou sendo chamada. Só que a diferença dos medievais, os românticos acabam juntando casamento com amor. Os medievais nunca pensaram nisso. Ruim. É aí juntar que casamento deu com ruim. amor. Que casamento... Brincadeira. Amor, normalmente o amor não sobrevive muito, sei lá, num apartamento pago de 350 meses, né? Muito apertado. O ar-condicionado ajuda a manter o casamento, porque quando você fica na fila do parque... Pronto, a próxima pública, né? Mila, vai ser de ar-condicionado, tá? Construtora já não, mas o ar-condicionado já dá. Quando você tá na fila do parque no domingo, aquela fila enorme, e os dois filhos estão no banco de trás, brigando, o ar-condicionado ajuda, sem nada. Imagina, cara, o fator civilizador da tela. Civilizador e depreciador, né? Como tudo que é civilizador. O Freud já dizia isso, né? Verdade. Olha só que tese. Tem uma tese. Vou escrever um outro doutorado agora. Mal-estar na civilização, olha aí. A tela como a grande sublimação. Olha aí. Bom, voltando. Então, o amor romântico surge, então começa a tentativa de salvação, e aí você junta duas coisas que não estavam juntas a priori, que é o amor e o casamento. E você começa a ter esse ethos burguês do casamento por amor, da paixão, de tudo isso. E é com este imaginário de casamento que a gente lida até hoje. Tamanha potência do romantismo, né? O romantismo é um movimento moderno, né? Apesar de que eles não gostavam da modernidade. Sim, já são filhos da modernidade. Eles são filhos da modernidade, tanto que eles carregaram a noção de sujeito. Autenticidade. Estava lá no agostinho, mais ou menos, vida interior, espaço interior.
E eles carregaram isso de uma forma que placou, né? Placou. Deu em psicologia, em Não, inconsciente. deu hoje em dia que o maior valor do sujeito nas redes sociais é que ele seja autêntico. Você tem que ser autêntico. Quando na realidade a esmagadora maioria das pessoas autênticas só são mal educadas, né? Ou são e só enche o saco dos ou são mal outros. educadas ou não conseguem dialogar com o mundo. Porque daí é autêntica. São tão verdadeiras que sucumbem. ficam excluídas. Exatamente. Ficam excluídas do mundo. Mas é interessante porque, quando você estava falando aí, já no período romântico, que ainda há aristocracia, né? É interessante porque eu estava pensando aqui o que um aristocrata inglês imaginaria da sua colônia América Britânica, que depois virou Estados Unidos, né? Conhecido, Estados Unidos da América. O que ele pensava de um mundo que pressupunha que todos os homens são iguais. Eles, a aristocracia, provavelmente achava isso uma ideia estapafúrdia. Quer dizer, como assim todos os homens são iguais? Nunca foram. Não são, não serão. Nunca foi igual, né? E isso não só na Europa, em toda parte. Sim. Né? Sempre tinha aquele filho, a filha, não sei de quem, com não sei quem, e que tinha o poder e estava encostado nas religiões sempre. Sempre teve encostado nas religiões. E, de repente, inventaram que todos os seres humanos são iguais. O Leopardo, fica aqui a dica para você. Tem o livro, tem a série e tem o filme. Grandíssimo, né? O Leopardo narra exatamente um caso como esse na Sicília, né? E tem aquela famosa frase, quem fala é o Tancredi, não é o príncipe, né? No livro, no filme, na série, é o sobrinho dele, que é na realidade o filho que ele gostava, mas não era filho da irmã, o Tancredi, que ele fala que você tem que mudar alguma coisa para que todas as coisas continuem sendo a mesma. Essa frase né? é genial. Você tem que mexer em alguma coisa para que no fundo não mexa em nada. Isso é uma frase, é a melhor frase conservadora que tem. É por isso que é repetida e é um texto e um filme. O filme é mais fiel ao romance. Eu quero voltar nela para falar da lata de conserva no final, mas antes da lata de conserva de novo, no final, é aí que surge então essa tal dessa família nuclear, né? Nuclear por quê? Porque ela tem um núcleo, ela é patriarcal, ela gira em torno do homem, que começa a ser, pelo menos nos estratos mais ricos, o único responsável pela economia. A gente sabe que as mulheres pobres sempre trabalharam, que não é uma conquista feminina do século XX. E essa família nuclear, chamada família nuclear burguesa, na teoria, né? Sim. Surge aí, já na modernidade romântica, do amor como o laço, como fundamento, como eu dizia, né? Do casamento. E a gente chega no século XX com esse modelo de família: homem, mulher, filhos, mulheres de estratos mais altos não trabalham, mulheres de estratos mais baixos trabalham. Inclusive o indicativo do status dela, não né? E trabalham, inclusive, ajudando as mulheres a criar os filhos, ama de leite, tudo isso que parece uma grande loucura hoje em dia, né? Você sabe uma peça existe literária? Até ontem, né? Não sei se não existe hoje escondido. Exatamente. Vai para um âmbito mais rural, que não é tão cosmopolita, que você encontra. Você sabe uma peça literária que foi feita várias adaptações, inclusive tem uma última que estão descendo o cacete dos Estados Unidos, acho que já estreou no Brasil também, a adaptação do Morro dos Ventos Vivantes. O filme com a Margot Robbie, né? Acabou de sair no cinema. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Então, mas o romance originário, né, a história, ela é uma história romântica. Alguns na Inglaterra consideram o maior romance escrito na Inglaterra desde sempre, né? Eu não entendo muito bem dessas classificações, mas é um puta romance. Que é maior dentro de tanta literatura boa que você tem. É um puta romance. E o romance mostra muito bem essa discussão. É um romance romântico, certo? Completamente romântico, com todos os sintomas do romantismo, certo? Engraçado, porque, desculpa te cortar rapidinho, a minha timeline ontem de todo mundo que tinha visto o filme, todo mundo, assim, elogiando o filme para você ver como a gente é romântico, mas continua. O romantismo encanta, né? E aí, assim, o que acontece? Você tem uma cena fundamental em que a personagem principal, a Catherine Earnshaw, que será Linton, quando casar com o rico vizinho, ela está conversando com a Nellie.
Olha A só. Síria intrometida, né? Ela tá querendo falar comigo sobre o Morro dos Ventos-Vivantes. Metida ela. Posso ir? Pode seguir. Então, essa cena famosa em que ela está, a Catherine, conversando com a Nellie, que é a criada da família dela, Earnshaw, e ela está encantada com Edgar, que é o vizinho milionário que acabou cuidando dela quando ela foi mordida por cachorros e tal. E ela está encantada com ele, ele pede ela em casamento, né? E é tudo gentry, como se fala na Inglaterra, era nobreza de campo, não grande nobreza, mas de terra, de campo, né? A primeira etapa do século XIX, que é o período bem romântico. E aí o que acontece? E aí a Nellie pergunta, e Heathcliff? Né? E ela fala, como que ela podia casar com Heathcliff? O que ele ia fazer casando com Heathcliff? Ele virou um bicho, ele não tinha nada, ele vivia sujo, né? E ele está ouvindo. Ele está ouvindo, né? E aí ele sai correndo, faz um barulho, e a Catherine saca o que aconteceu, sai correndo atrás dele, ele já foi embora, ele vai voltar rico e vingativo depois de anos, né? E aí a Nellie que está... A Nellie é uma verdadeira consciência no conto, né? Essa criada que acompanha o processo do conto no romance. E a Nellie, quer dizer, ela faz a checagem. E aí, e o Heathcliff? O que está falando, né? Você ama os dois? E a Catherine fala o seguinte, que o amor dela pelo Edgar era como as estações, as folhas das árvores. Mudando a estação, elas caem, elas nascem de novo, elas morrem. E o amor dela pelo Heathcliff era como a raiz de árvores. Nunca se mexe, nunca sai do lugar, nunca muda e permanece o tempo inteiro. E no final da sequência ela fala, I am Heathcliff. Eu sou Heathcliff. Quer dizer, você tem um auge do amor romântico aí que vai destruir os dois, né? Porque ele vai voltar, vai se vingar, comprar tudo e tal. E ele, num dado momento, ela, quando meio que pedindo perdão, desculpa e tal, pelo que ela tinha feito, né? E ele fala que não perdoa ela por ter traído o coração dela. Olha aí, romântico. Ela traiu o coração. É isso que ninguém conta, né? Que o amor romântico sempre acaba mal. Senão não é romântico. Senão não é romântico. Mas enfim, o povo está deslumbrado com esse filme. E ao mesmo tempo tem a questão burguesa no romance. É isso que eu queria mostrar, o paralelo. Porque ao mesmo tempo a decisão dela é uma decisão de qual é o futuro dela, se ela casar com um pobre. Apesar de que ela é gentry, ela é da classe aristocrática, naquele momento você já tinha a nobreza de terra pobre, miserável, que era o caso dela, os Earnshaw, apesar de ser uma família muito antiga, e você tinha os Linton, que era uma nobreza de terra que fez bons negócios e ficou rica. E na hora de casar, ela opta por casar com Edgar, que era rico, organizado, tudo bonitinho, arrumadinho, e no final o Heathcliff volta falando a língua da burguesia, com muito dinheiro, e arrebenta com todo mundo. Agora vocês vão ver. É sujo? Então, é isso aí. Bom, e a família, então, ao longo do século XX, a gente, de novo, já fez esse percurso algumas vezes, quase que todo episódio sim, episódio também, a gente passa pelo século XX, pela contracultura, por toda essa desconstrução. Não é o foco, né? Embora tenha eu gosto muito da tese da Roudinesco, né? Que o que acontece? A contracultura começa a bater na família, na instituição da família, como se, isso, por isso que a gente vai bater na lata de conserva, como se a instituição família fosse a origem do mal. Uhum. Em parte, era sobre a configuração. Legal, e aí a tese da Roudinesco é isso, a gente teve um alargamento do conceito de família, então não é só mais a heteronormativa. Uhum. A mulher, o homem e tal, a gente alargou. Então, a lei começou, inclusive, a acompanhar esse alargamento do conceito de família. E aí ela se pergunta, né? Eu acho que chama Por que a Família? Esse livro da Roudinesco é muito bom. Por que a família, né? Uma boa pergunta, frente a esse momento em que ela foi alargada. Então, você tem juridicamente... Porque o problema não é como você vive com as pessoas. O problema é a questão da herança. É isso que está
em jogo. A questão do banco, da conta conjunta, do dinheiro, se um cônjuge morre, o outro tem dinheiro, direito à herança, o filho que é adotado, o que é feito em fio, o que é barriga de aluguel, todas essas formas. Inclusive, né? no caso dos casais homoafetivos, né, há que se lembrar, na época em que a AIDS matou muita gente, Sim. né, e muito principalmente no âmbito dos homoafetivos, os gays, há que lembrar que essa discussão de herança foi fundamental. Sim. Porque você tinha um casal gay, um deles contraía Falecia. HIV, morria, e o outro que viveu com ele, que inclusive cuidou dele, não herdava nada. Imagine que esse que contraiu HIV morreu, imagine que ele era um advogado que tinha um escritório grande, tinha patrimônio, e na hora que ele morria, isso tudo ia para a família dele de origem. Por quê? Porque aquele companheiro dele, que viveu com ele, sei lá quanto tempo, mas inclusive cuidou dele, não tinha direito a nada. Exato. Então, veja que aquilo que se chama no senso comum legalização do casamento gay, no fundo foi uma questão de patrimônio. É uma questão de herança. De herança. Quem herda o quê? Quem herda o quê? O exatamente. direito que alguém tem ao viver com o outro, inclusive cuidar quando fica doente, de herdar o que era do outro, né? E quando você... Por isso que fala heteronormatividade, quer dizer, a norma, Sim. só quem pode herdar é alguém do sexo oposto, que vive com você. Se é do mesmo sexo, não pode herdar. Isso foi fundamental para a chamada Revolução Gay. E isso dá pau, viu, gente? A minha tia ficou um tempão na vara da família. É uma barbárie esse negócio de herança, inventário. Nossa, opa! Gente... É por isso que todo mundo que fala comigo muito lindo sobre a natureza humana, sobre o ser humano, eu falo, você já viu o inventário? Já passou por um inventário? Já viu como é que é? Como que acontece? Exato. E aí não tem, pra mim, se é heteronormativa, se é homoafetiva, ela, né... O que parece, a discussão contemporânea hoje em dia é que, e que acontece nas redes sociais, e, enfim, é que a família hétero é fascista. Basicamente sim. isso. Bom, né? Bom, isso daquele então, bode, quer dizer, né? o problema tá em ser homem e mulher, porque quando é homem, mulher por mulher, não tem problema de herança, Ninguém não é tem fascista, discussão, não ninguém tem é opressão, interesseiro, ninguém é nada. Tudo acontece no mundo encantado, com riacho, sabe? É engraçado como aquelas fábulas infantis, que eram heterossexuais, né? Da princesa, do príncipe, não sei o quê. Agora, se você me fez pensar nisso, agora migrou para esse universo homoafetivo. As relações homoafetivas são sempre se parte do pressuposto que é moralmente superior, né? Uma vez eu escutei de um homem trans que eu, como homem cis natural, eu tinha uma culpa que ele não tinha. Aí você olhou para aquela cara de culpa? Eu olhei desse jeito. Culpa Imagina do a cara quê? dele. Culpa do quê? Eu não sinto culpa de nada. Mas qual era a tese? Porque em sendo homem trans, que tinha sido mulher antes, né? Portanto, nasceu anatomicamente mulher, ele estava liberto ele tinha experimentado das coisas do patriarcado. A opressão, ele nunca foi patriarcal, ele nunca oprimiu, porque ele tinha sido vítima. Enquanto que o homem natural cis, então ele é culpado porque ele nasceu homem, anatomicamente homem. Pelo amor de Deus, pra cima de mim você não cola nem a pau, cara. A quantidade de gente homo que reproduz os mesmos comportamentos que dizem que era dos héteros, mas que na verdade são da natureza humana, são do Homo sapiens sapiens como espécie, não como gênero, são inúmeros, assim. E aí é isso que é problemático dessa discussão, para dizer o mínimo, né? Para eu não baixar o tom aqui. Eu lembro de alguns anos atrás, quando essa discussão ainda não tinha tomado o mundo. Universo, porque essa discussão e esse debate hoje, ele é hegemônico. Ele é normativo. Ele é normativo no âmbito político e moral. Né? Mas assim, eu lembro que havia uma coisa que era assim, tudo aquilo que os héteros não querem mais, os homoafetivos querem. Família, filhos, servir no exército e na festa de Natal na casa da avó com o namorado. Tudo que os héteros não queriam mais... Isso é uma discussão do começo do século XXI. Tudo que os héteros não queriam mais, estavam de bode. De vínculo. Exatamente, vínculos familiares.
vínculos familiares, obrigação familiar, obrigação com relação ao Estado, Exato. dependendo do seu gênero, no caso o homem majoritariamente servindo no exército no mundo inteiro. Então, assim, mas isso é fácil até de entender do ponto de vista sociológico. Na realidade, o que eles estavam buscando era a normalização da vida afetividade deles. né? Exato. E aí, viver, experimentar um tipo de vínculo profundo que não conseguiam até então, porque a não sociedade... era reconhecido. Exatamente, não reconhecia. E eu acho isso maravilhoso. Agora, o ponto nevrálgico dessa questão e que eu vi uma jornalista e vi discussões e fóruns no TikTok que me deixaram horrorizada, é o ódio à mulher que quer ter filho. O ódio à mulher assim... Eu, por exemplo, falar meu marido, falar eu sou casada, imagina, é cringe, é demodê, é assim... Ser casado, coisa uma brega de falar, sou casada, usar aliança. Mas o que é isso? Com 40 anos tá falando isso? Coitada dela. Quer ter filho? E aí um movimento, daí é mais pesado, de realmente cancelamento da mulher hétero. E que quer ter filho. Imagina. Tipo assim, você tá quer procriando. Fazer sexo com o homem. Você tá procriando. Tem aquelas coreanas, aquele movimento coreano que a gente já falou aqui, de mulheres que são 4Bs. Agora eu não vou lembrar, mas mulheres que não que nem namoram. o Marx, tem 3P. Exatamente. Não namoram homens, não falam com homens, não olham pra homens, não reproduzem com homens. Para não serem dominadas por homens. Pra não colocar Homo sapiens sapiens do gênero masculino no mundo, porque é a encarnação do mal, né? Isso é uma coisa. Agora tem outra que é um ataque, né? Como se... É isso, essa jornalista falando família monoparental? Já tá tanto termo que eu já monoparental é quando é um só. Não, então a família tradicional, vamos usar o tradicional. Família tradicional, homem, mulher, filhos, é fascista. Você é fascista, eu sou fascista, todo normalmente, mundo fascista. Depois da primeira metade do século XX, quando existia fascismo e tal, e o esforço danado para derrotá-lo na Europa... O real, né? E eu não levo a sério ninguém que usa a expressão fascista. Não leva a sério ninguém que fala isso é fascista, aquilo é fascista. Hoje em dia, inclusive na última década, grosso modo, que isso acabou pegando, né? Nos últimos 6, 7, 8 anos, aqui no Brasil, não só no Brasil, essa coisa de chamar os outros de fascista, eu não levo a sério. Além disso, tem toda essa questão também tem um outro viés, que um monte de gente traumatizada de relação, que não quer mais se relacionar, então vamos envelhecer com os amigos, vamos montar comunidades, vamos envelhecer com as amigas, porque essa coisa de vínculo sólido não dá certo. Vamos ver quem é o dono da casa onde todo mundo vai morar. Onde todo mundo vai morar. Quem vai comprar Quem vai comprar o terreno? Quero saber. Quem é a amiga rica que vai comprar? Quem vai pagar o seguro-saúde? Quem tem seguro-saúde, quem não tem... Quem faz supermercado. É por isso que esse papo de coletivo só dá certo quando ninguém é responsável dentro. Então, para brincar de uma coisa, coletivo porque está brincando. Porque se for a sério, não, vai dar ruim. Quem é o adulto na sala? No nome de quem que o aluguel da casa do coletivo vai ser feito? Pergunta número 1. É por isso que coletivo só funciona em coletivo D, né? Não vou dizer do quê. Coletivo D. Porque ali, na verdade, está todo mundo brincando. Como se fosse jardim de infância. Enfim, isso, gente. Aí a gente deu na lata de conserva, entende? Nessa crítica baixa, que eu acho, sim, porque errou, porque assim, o brasileiro médio, ele é conservador, ele quer até porque a família, gente, é modo de sobrevivência para quem é pobre no Brasil, entendam. Opa. Não é só opção. Bem lembrado. É só um detalhe, assim, né? Vai tentar sobreviver sozinho lá na periferia, sem ninguém para te ajudar. Quando você tiver dor de barriga... Individualismo é luxo de rico. É coisa de rico. E aí é um dos detalhes do crescimento das igrejas evangélicas, né? No sentido de a igreja ela está ali onde o Estado não está. A gente sempre fala isso aqui. Porque isso... só que mesmo quem é de esquerda e reconhece isso, reconhece com raiva. É por isso que a gente falava no começo e agora no final, dessa questão da esquerda não ter entendido da função social da religião e da família. Num país pobre e desigual como o Brasil, que a gente pode até parecer que a gente está em desenvolvimento, né? Pode começar lá terceiro mundo. Em desenvolvimento. Mas a gente é um país hiper desigual.
Metade do país não tem saneamento básico. E eu termino assim, falando, vai falar pra esse cara que não tem saneamento básico que ele não pode contar com a família dele. Tchau. Ó, gente, esticou. Deu uma desamassada. Claro que eu fiquei com o braço assim, né? Mas funciona, você viu? Funciona mesmo. É bom o negócio.